Queridos camaradas, amigos e amigas, senhoras e senhores, eu com certeza que fui convidado para continuar a enterrar a filha dos novos, não para inaugurar a feira. Mas seja como for, qualquer que seja a intenção do meu querido amigo e da mesa, eu vou dizer duas poucas palavras. Primeiro de tudo, nesta hora da baba do camelo, há 3 anos, eu espero que não se tenham esquecido do que vos disse nessa altura. Porque se não se esqueceram, verão que as coisas não se passaram muito diferente daquilo que foi previsto naquela época. Nós vivemos a maior crise do último século da nossa história. E direi já o que isso significa. Em primeiro lugar, nós temos o mais baixo desenvolvimento económico desde a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a maior taxa de desemprego dos últimos 80 anos. Nós temos a maior dívida pública dos últimos 160 anos, que é o tempo de que há registros nesta matéria. Nós temos a maior dívida externa dos últimos 120 anos. Foi o ano em que declarámos pela primeira vez na nossa história bancarrota, não pagámos e os estrangeiros tomaram conta das nossas alfândegas para poderem reaver o seu dinheiro. Nós temos a segunda vaga de imigração maior que tivemos nos últimos 60 anos, 160 anos. Quer dizer, a primeira foi a dos anos 60, na altura da Guerra Colonial, e a segunda é agora. Nós temos a mais baixa taxa de poupança dos últimos 50 anos. Isto é, o povo português poupa menos hoje do que poupava no tempo do Salazar, e não é porque esse gajo gostasse. Temos, portanto, uma crise de grande e profunda, profundas consequências. Esta crise é de tal modo grande que um indivíduo economista, as pessoas repararam que os economistas fizeram aquela frente de ataque até chegarmos a receber o FMI e desapareceram. Nunca mais apareceram na televisão, raramente aparecem na televisão. Nós temos um batalhão de economistas. Destes economistas faz parte que exerce funções docentes na Universidade Canadiana e escreveu uma série de livros sobre a situação atual. Não por acaso, também se chama Álvaro, mas é Álvaro dos Santos Pereira. O que é que este senhor nos diz? Numa série de livros escritos sobre a situação portuguesa atual, diz: chamem o que quiserem, mas esta crise foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Ora, eu li o livro e chamei-o quis. E não vou por uma questão de respeito por vós, e também porque não é bom repetir o que eu disse em privado aqui em público, sobretudo para não ofender a mãe do cavalheiro. E a verdade é que esta crise é muito boa para eles, mas é muito má para nós. Por que é boa uma crise tão profunda para a classe dos capitalistas? É que parece que eles são os desgraçadinhos desta história. Não, eles aproveitam-se desta época de crise para destruir uma parte das forças produtivas, sobretudo das forças produtivas do trabalho, pagarem cada vez mais baixos salários e reativar a sua produção económica e a sua exploração do povo português. Portanto, as crises são sempre boas para os capitalistas, ainda que alguns deles também fiquem pelo caminho. As crises só não são boas para o povo português, que as tem de suportar e pagar. Não por acaso também, parece que eles sabiam que havia hoje a festa da despedida do MFPP para a eleição do Dr. Garcia Pereira, e então a Troika entregou pela primeira vez $1.000 milhões, $1.000 milhões, primeira tranche do empréstimo que nós vamos ter que pagar. Os senhores sabem onde é que foi esse dinheiro? Foi entregue totalmente e diretamente aos bancos. Não chegou sequer a entrar em Portugal. Foi a primeira tranche. E o dinheiro todo que vamos pagar, o povo português vai pagar, é para satisfazer exatamente essa posição em que se encontram os bancos, os grandes capitalistas, e não serve nem para aumentar, nem para diminuir o desemprego, nem para aumentar as pensões,
nem para ajudar a segurança social dos mais pobres, não serve absolutamente para nada disso. Foi de uma enorme importância que de facto alguém se tivesse levantado nesta campanha e tivesse ousado dizer em relação à dívida aquilo que inicialmente foi aceito como uma coisa talvez maluca, depois como uma coisa incompreensível e depois como aquela coisa que não pode deixar de ser, é que dívidas destas não se pagam. Mas a não pagar uma dívida é uma luta, não é só uma declaração de princípio. A declaração está certa, mas é pouco, é preciso lutar. Porque se os senhores não se aperceberam ainda do que é que se passou, eu digo já é que às próximas eleições não voltaremos a encontrar-nos. Ou até ao próximo ato, que porventura exige a nossa participação. O problema é este. Ninguém faz ideia do que vai acontecer nos próximos anos. Mas, por exemplo, aquele e aquele outro que têm um emprego ainda, vão chegar à porta da fábrica e o patrão vai dizer que tu quiseres continuar a trabalhar, em vez de sair 80. E ele vai para casa com aceito os 80, não tem mais nada a fazer. Daí a 6 meses o patrão diz: se tu quiseres continuar é 60. E ele aceita os 60 ou vai para casa sem nada para comer. Isso é o que se vai passar nos próximos anos. Quer dizer, aqueles que têm emprego vão ver os seus salários diminuírem, roubados semana a semana, semestre a semestre, ano a ano, sem poderem fazer nada, exceto se organizarem para lutar. Os senhores não pensam que isto vai ficar por está. Não, isto é apenas o começo. Os que não têm trabalho não terão tão cedo, os que têm trabalho vão perdê-lo, e os que não perderem vão ser pura e simplesmente explorados e vão ser roubados no seu próprio salário. O que os senhores vão assistir é uma espécie de guerra civil em que uma parte está armada e a outra está desarmada. Mas a guerra civil já cá está. Não é preciso escondê-la, é preciso compreendê-la. Levantem-se, ouçam, abram os olhos, não tenham medo, mas não se deixem enganar. Se os senhores forem votar, ou se alguém neste país for votar amanhã, no domingo, no PS ou no PSC, com certeza que se for um homem do povo, nós não vamos, evidentemente, puxar-lhe as orelhas. Mas está a fazer a pior estupidez que se pode fazer. O que é uma vitória no domingo? Então, cabe a mim dizer que não tem grandes responsabilidades políticas. Uma vitória é o PS ser enterrado vivo. Enterrado vivo. Porquê? Porque desaparecendo o PS da cena, desaparece o principal obstáculo que a gente possa lutar. Porque eles são o oportunismo. Eles são os que nos levaram a esta situação. Eles querem continuar neste caminho. Eles são uma barreira entre a luta que temos que travar com o inimigo que temos que ter. O que é uma vitória, portanto, é eles serem derrotados. O que é outra vitória? É o povo português, em esmagadora maioria, não votar nesses partidos. Nem no PS, nem no PSD, nem no CDS. E o que é outra vitória? É votar na esquerda. E a vitória suprema será eleger o Dr. Garcia Pereira ou qualquer outro político do nosso partido. O outro dizia que nada de melhor nos podia ter acontecido que a crise. Mas isto às vezes, pela boca morre o peixe. E ninguém sabe porque é que a crise também pode trazer de mal para estes senhores. Porque nós temos apenas 3 tarefas pela frente nos próximos anos. A primeira é a lutar, a segunda é a lutar e a terceira é a lutar. E temos que lutar contra quem? Contra os capitalistas, contra a burguesia, contra os seus partidos, na Assembleia da República, no poder. É contra esses que nós temos que lutar. E temos que lutar com quem? Temos que lutar com os operários, com a juventude, com as mulheres, com os desempregados, com os velhos abandonados. É com essa gente que temos que lutar. E temos que lutar porquê? Porque se não lutarmos não sobrevivemos. Porque se não lutarmos seremos explorados ainda mais. Porque se não lutarmos, não passaremos de um povo indigno de si próprio, indigno da sua história, indigno do seu futuro.
Lutar contra quem? Com quem e porquê? Mas tudo isto exige organização. Organização. Quer dizer, exige que mobilizemos as nossas forças para unir todos aqueles que devem ser unidos. Desde o poder, desde a tomada do poder, até cá abaixo, ao maior grau de desamparo que existe na nossa sociedade, que são os velhos e os desempregados. Temos que organizar-nos para essa luta. Essa luta é possível vencê-la. Venham quem vier do outro mundo, mas nós podemos vencê-los. E esta luta que vamos travar é uma luta que se nos impõe, quer queiramos, quer não. Isto é, em princípio, muita gente vai dizer o melhor é talvez não fazer ondas, mas verão que mesmo não fazendo ondas, as ondas passam sobre nós. E portanto preciso estar preparado, não ter medo, estar preparado e unir-se, juntarem-se uns aos outros, organizarem-se, disporem da capacidade de combate e de luta. Tudo que nos espera é um combate, é a morte, é a vitória verdade. Não julguem que isso vai passar tudo como se tem passado aqui. As próprias polícias já compraram novos instrumentos de combate. As Forças Armadas também estão preparadas para isso. Os senhores pensam que a polícia comprou carros para andar-se a passear nas avenidas? Não. Foi porque sabe que essa luta vai aumentar e que mesmo não estando o povo armado, ele precisa dar pancada com novas armas e novas estruturas. É que temos que nos organizar para isso. Claro que há maneiras várias de tratar deste assunto. Uma delas é ter medo, ou pouco, como têm feito os partidos que estão no poder. Se os senhores não pagam, então isto é a desgraça completa. Não, nós não pagamos e não é a desgraça completa, é a emancipação completa. A luta pelo não pagamento é a luta pela sobrevivência. Por que é que os partidos têm medo de dizer que não pagam? Mesmo naqueles que estão à esquerda do poder. Por que é que o PC tem medo de dizer que não paga a dívida? Por que é que o Bloco de Esquerda tem medo de dizer que não paga a dívida? Primeiro porque são oportunistas, pelo menos nesta matéria. São oportunistas e porque pensam que o povo português é um povo tão sério e tão honesto que é capaz de ir debaixo da cama, tirar os sapatos para pagar a dívida da vizinha. E até dizem, bem, isto fica muito mal a gente dizer que não paga. O povo português é honesto, sempre pagou as suas dívidas. Está bem, mas estas não são as dívidas do povo. Nós não estamos dizendo ao povo para não pagar as suas dívidas, para não pagar as dívidas ao vizinho, para não pagar o pedido de empréstimo que fiz para casar a filha. Não é esse tipo de empréstimo de dívidas que nós estamos a pedir. Estamos a pedir dívidas que não foram contraídas por nós, que não foram para o nosso próprio desenvolvimento e que foram para o desenvolvimento dos outros. Nós, quando pagamos uma dívida, quando contraímos agora um empréstimo com a troca, vamos pagar uma taxa de juros que ronda os 6%, entre 5,5% e 6%. Ora, como a nossa dívida total ultrapassa o nosso produto interno bruto, quer dizer, nós produzimos num ano, não dá para pagar a nossa dívida, mesmo que deixássemos de comer, de calçar, vestir, tomar banho. Ora, como nós temos essa dívida que é igual ao produto interno bruto português, se pagarmos 5% dos juros, quer dizer que no fim do ano a nossa economia tem que desenvolver-se mais 5%, senão não pode pagar sequer os juros. Ora, a nossa economia não vai desenvolver 5%, está previsto que vai retroagir, que ela vai entrar em recessão e que vai ter um crescimento negativo, como dizem os economistas. Os economistas, interpretando a matemática à sua maneira, acham que o crescimento pode ser negativo. Isto é, pode andar para trás e ser crescimento na mesma. Pois bem, esse crescimento que nós teremos é sempre um crescimento negativo. Não passará outra coisa e, portanto, nós não podemos pagar a dívida. Quando chegarmos ao fim deste ano, temos ainda que pagar, além daquilo que devíamos, mas os juros que ainda não pagamos. E, portanto, toda esta situação mostra que mesmo que a gente quisesse pagar por estupidez a dívida, mesmo assim não conseguimos. E é por isso que devemos exigir a outras pessoas que se reclamam da esquerda, que nessa altura é preciso unir, como por exemplo os indivíduos do PCP, que digam com clareza que o problema não é de reestruturar a dívida, isto é, de negociar a dívida, não, é não pagá-la. Nós não podemos pagá-la, não temos forma de pagá-la e, portanto, não devemos pagá-la. E também a mesma coisa se deve dizer ao Bloco de Esquerda, que vai perder uma quantidade enorme de deputados este tempo precisamente por estas ambiguidades, porque acha que se deve reestruturar a dívida. Pois, reestruturar a dívida, chamemos as coisas pelos nomes, devia dizer-se saber a quem se deve, porque é que se deve e quanto é que se deve. Ora, nós não sabemos quanto é que devemos.
Só os ladrões que nos roubaram é que sabem quanto é que a gente lhes deve. Nós não sabemos quanto é que temos de pagar. Porque só os ladrões que nos roubaram é que todos os dias vão dizer que nós não temos mais do que diziam na semana passada. Por exemplo, nós assinámos um acordo com a chamada Troika, isto é, a Comissão Europeia, o Fundo Europeu de Equilíbrio Financeiro e o Fundo Monetário Internacional, assinámos um acordo que eles nos impuseram. E nós não sabíamos sequer quantos juros é que tínhamos de pagar. Dissemos, sim senhor, baixámos a cabeça, lamemos as botas e eles voltaram para Bruxelas e quando chegaram a Bruxelas eles disseram quanto era o juro que nós íamos pagar. E depois disso disseram que afinal nós devíamos mais do que pensávamos. A dívida era muito maior. E portanto todos os dias temos aqui um contrato singular. Que é o contrato em que uma das partes altera os termos do contrato e a outra diz sempre sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ora, muito bem, para estes traidores, PS, direção do PS, direção do PSD, direção do CDS, para estes traidores à pátria, só há uma lógica, é correr com eles. Não há outra maneira. Isto tem que ser mais cedo ou mais tarde. E eu esperava que fosse já por domingo. E por isso, para além de dar um abraço a todos os camaradas do INEP que eu vejo que perderam quilos a trabalhar nesta campanha, desde, começando logo com a cabeça de lista de Lisboa, que fica mais magro, mas também passando pelo secretário do partido, por uma quantidade o pai do jovem advogado, etc., porque se via na cara deles que emagreceram seriamente. Ora, se esses homens ainda têm que pagar a dívida, então é que morrem. Há aqui também uma lição importante. Mas correr com estes traidores é não apenas um problema político, é também um problema de salubridade pública, de sanidade nacional. E é preciso correr com eles porque eles cheiram mal, porque eles não prestam e porque nós não gostamos deles.